Abra sua Bíblia, então. Todos acharam? Digo amém. Podeis ficar assentado mesmo. Vamos ler 3. Filipenses capítulo 3, versículo 12 diz: Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, fechando, capítulo 4, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Aleluia. Que a tua palavra vá e faça o efeito para qual ela foi determinada esta noite, Senhor. Tudo para a honra, para a glória do nome de nosso eterno Deus. Glória a Jesus. Como disse no início que eu iria falar um pouco sobre decisões. Todos nós, em nossas vidas, precisaremos um dia tomar decisões importantes. Decisões que podem efetivamente mudar extremamente as nossas vidas. As decisões de nossas vidas são verdadeiros desafios que nos levam a seguir os princípios norteados pelas mesmas decisões. Valores estes, meus irmãos, que são ideais, que são definições que às vezes tomamos, caminhos que às vezes percorremos, que podem muitas das vezes atrapalhar o nosso modo de viver, ou nos ajudam ou nos atrapalham. Questões que às vezes podem interferir em diversos aspectos de tudo aquilo que nós prospectamos, seja no passado, seja para o presente, ou seja para o futuro. As questões que interferem, todas as decisões que nós tomamos, podem ter questões que interferem em tudo aquilo que nós prospectamos. Pode ser para o sucesso ou pode ser para o fracasso. Aqui, o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, ele vai especificamente no livro de Filipenses falar sobre as decisões importantes que ele, Paulo, precisou tomar em sua vida para poder continuar e percorrer a sua jornada ministerial diante da igreja. Ao escrever a carta aos Filipenses, Paulo se propunha em dizer aos irmãos: não se preocupem com aqueles que se colocam como opositores da cruz de Cristo, mas fiquem firmes, fiquem tranquilos, fiquem conscientes de que a nossa pátria, a nossa terra não é aqui, mas é com o Senhor Jesus Cristo.
Não se preocupem com tudo que eles vão falar, com tudo que as pessoas devam dizer sobre cada um de vocês, mas fiquem firmes no Senhor. Um dos primeiros pontos que Paulo se posiciona no capítulo de número 3, a partir do versículo 12, é que ele diz o seguinte: em primeiro lugar, irmãos, ele diz: eu creio que devemos fazer uma análise profunda de nossa vida para que possamos tomar decisões importantes. Em segundo lugar, ele entendia que toda decisão tomada exige soluções de igual dificuldade. Número 3, porque algumas decisões que tomamos podem determinar o destino de nossa vida e o destino de nossas famílias, em todos os aspectos, em todos os projetos, em tudo que formos fazer. E número 4, na jornada das decisões que às vezes nós temos que tomar em nossas vidas, não existe escrito uma placa dizendo assim: parada para descanso. Toda decisão tomada, ela deve ter continuidade. Não se pode parar. Se você tomou uma decisão em seguir, em servir a Cristo, seja onde quer que seja, não existe uma placa dizendo você tem que parar para descanso. A Bíblia diz: aquele que colocou a mão no arado não deve olhar atrás. Não se pode ter obstáculos em tudo aquilo que nós já propusemos em fazer para Deus. Mas Paulo precisava abrir mão de algumas coisas de sua vida. E é difícil, pastor João Adaí, quando nós temos que tomar algumas decisões que refletem a tudo aquilo que nós temos, que está composto a tudo aquilo que nós acreditamos, que está dentro de tudo aquilo que nós estudamos, pregamos, vivemos, vivenciamos ou iremos vivenciar. O apóstolo Paulo precisou abrir mão de algumas coisas importantes. Vejam o que diz o texto no versículo de número 5. Olha o que diz o texto aqui do capítulo de número 3 e o versículo de número 5. Olha só quem era Paulo. Ele diz: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o que o texto está dizendo: o que o apóstolo Paulo precisou abrir mão de tudo isso para poder ser o apóstolo da divisão das águas, o apóstolo das multidões, o apóstolo que fez a diferença, o maior fenômeno do cristianismo na história bíblica e na história da humanidade, apóstolo Paulo. Veja que o texto diz que ele era de linhagem nobre, israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu. E mais, a história da igreja confirma que ele era da linhagem judaica. Ele era membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio naquela época? O Sinédrio era nada menos e nada mais que a Suprema Corte daquela época. Então Paulo, ele era um ministro, ele era um cara do Sinédrio. Ele era muito bem relacionado na sociedade, respeitadíssimo, mas ele precisou tomar uma decisão em sua vida. Ele era um grande homem, um grande orador. Ele era um exímio poliglota, ele era um profundo pensador, ele foi formado nas 3 maiores universidades daquela época: a Universidade de Tarso, a Universidade de Atenas e a Universidade de Jerusalém. Vejam bem, meus irmãos, não era qualquer um que estava ali falando. Paulo era um homem extraordinariamente capaz e sabia muito bem o que ele queria e para onde ele queria ir. Ele tinha consciência de tudo aquilo que ele estava fazendo. Mas, irmãos, chega um momento na vida do homem, chega um momento na vida do cidadão, chega um momento na vida da pessoa que ela precisa tomar uma decisão, ou para o bem ou para o mal. Ela precisa tomar uma decisão ou para o céu ou para o inferno. Ela precisa tomar uma decisão ou para Deus ou para o diabo. Não tem jeito. E Paulo precisou tomar essa decisão. E aí isso influi em muitas coisas, influi em muitas perdas,
O apóstolo Paulo precisou abrir mão da sua religiosidade doentia, que às vezes as pessoas dizem: não, eu serei católico para a vida inteira, ou eu serei iluminista para a vida inteira, ou eu serei budista para a vida inteira. Irmãos, melhor do que o apóstolo Paulo, dando-nos como exemplo, ele era um fiel seguidor do judaísmo. O texto diz que ele era aquele homem irrepreensível. Então ele era fiel seguidor do judaísmo. Ele era um fariseu fanático que perseguia a igreja de Cristo, conforme o verso 6 do capítulo 3. Ele perseguiu a igreja, ele foi avante, ele avançou, ele fez de tudo para destruir com a igreja, mas não conseguira fazer. Sabe por quê? Porque Jesus disse, ele disse: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A igreja é muito mais, porque ela é a noiva do Cordeiro, ela é escolhida por Deus, ela é a imaculada de Deus, ela é tudo que Deus tem na terra. A noiva é você, e ninguém que queira tocar na noiva viverá ou ficará impune, porque Deus vai buscá-lo de qualquer maneira para ser alguém, para propagar o seu evangelho lá na frente. Não tem jeito, Deus faz assim. Ele era também um principal dos pecadores. Era um homem que era blasfemo, perseguidor, opressor da igreja. Está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Paulo, irmão, precisou abrir mão de muitas vantagens, de lucros e de muitos direitos. Para que nós possamos realmente seguir a Cristo, é preciso ter a consciência de que precisaremos abrir mão de muitas coisas. Às vezes nós olhamos para as pessoas e vemos nessas pessoas o seguinte: elas são juízes, homens catedráticos, doutores, elas são pessoas conhecedoras de tudo, mas não querem abrir mão das vantagens que lhe é peculiar. Elas são orgulhosas, elas são avarentas, elas acham que elas estão acima do bem e do mal, elas acham que podem tudo. Irmãos, com Deus ninguém pode nada. Quem pensa que pode é porque não pode, porque Ele pode todas as coisas. Para se cumprir tudo aquilo que foi proposto por Deus, para que Paulo pudesse desempenhar aquele ministério audaz e poderoso que ele se propunha a fazê-lo, ele precisou abrir mão de muitas coisas de sua vida, muitas coisas que o comprometessem. Muitas das vezes o diabo faz com que nós nos coloquemos em uma posição diferente. Muitas pessoas têm aberto mão de muitas coisas daquilo que Deus já propôs para si. Não se pode abrir mão das coisas de Deus. Se Deus chamou você para ser assim, continue aceitando o propósito de Deus na sua vida. Paulo precisou abrir mão das comodidades. Era um homem muito bem financeiramente, era um homem muito bem estruturado, mas ele precisou abrir mão de tudo isso. Ele precisou abrir mão de sua glória, de seu poder, de seu status. Talvez você esteja aqui esta noite, talvez não seja um crente, ainda não se converteu ao Senhor Jesus, e está dizendo: não, eu não posso abrir mão daquilo que eu sou, eu não posso abrir mão daquilo que eu faço, eu não posso abrir mão da minha comodidade, do meu poder, eu não posso abrir mão dos meus status que eu tenho. Veja só o que eu digo para você nesta noite: Deus está chamando você para que você seja muito mais do que tudo isto, para que você seja muito mais do que um ministro, para que você seja muito mais do que um doutor, para que você seja muito mais do que um poliglota. Ele está chamando você para ser servo, ele está chamando você para ser salvo, ele está chamando você para ser do reino dele. Glória ao nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo teve que abrir mão de todo o poderio que lhe foi dado. Não seria fácil para Paulo abrir mão de tudo que ele tinha e dizer assim: eu tenho agora que seguir a Cristo.
Imagine comigo, aquele homem, por onde ele chegava, ele era reverenciado pelos doutores, pelos juízes, pelas cortes, pelos generais, pelos capitães, pelos subalternos dele. Ele era reverenciado, ele era um homem que tinha um poder extraordinário. Mas chega um momento na vida do cidadão, na vida do homem, que ele precisa tomar uma decisão, ele precisa mudar de vida. Não dá mais para viver do jeito que você está vivendo. Chegou a hora de mudar, chegou a hora de viver diferente, chegou a hora de viver de maneira diferente, de maneira que você não aceita mais do jeito que você está vivendo. Chegou a hora de tomar uma decisão. Por que o apóstolo Paulo teve que tomar essas decisões? Porque Jesus o comissionou para ser pregador da palavra de Deus. Já pensaste aquele homem que todo mundo temia? A igreja tinha medo dele. A igreja vivia apavorada dele, tinha um medo, porque ele era realmente muito ruim. Ele foi determinado para extinguir, para acabar com a igreja. Mas ele não imaginava que um dia ele iria se encontrar com o Mestre, com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, com o Salvador da humanidade, Jesus de Nazaré. Glória ao nome do Senhor Jesus. Paulo, depois que ele se convertera, depois que ele aceitou a Jesus, de toda a sua história, de todas as cartas que ele escreveu, de todas as viagens que ele fez, de todas as batalhas que ele sofreu, de todas as lutas que lhe vieram ferozmente, Paulo disse na sua mente, veja o que diz o versículo 13 do capítulo 3, diz assim o versículo 13, olha o que diz o texto sagrado, irmãos. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, sigo. O apóstolo Paulo fez uma declaração aqui, inquietante e contundente. Mas as coisas que faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Não se pode viver no Evangelho como se nós estivéssemos vivendo naquele período antigo que nós tínhamos. Tem pessoas que ainda não deixaram os costumes para trás, os costumes antigos, os costumes da vez que ele era um gentil, da vez que ele era um pecador, da vez que ele era do iluminismo, do budismo, do catolicismo, seja lá de onde for. Ele quer continuar vivendo daquela mesma maneira. E ele disse, eu decidi esquecer das coisas que ficaram para trás. Não me serve mais. Você precisa tomar essa decisão também. Não se pode viver da maneira como você vivia no passado. Se você pecava, não peque mais. Se você errava, não erre mais. Se você matava, não matará mais. Se você roubava, não roubará mais. Se você se prostituía, não se prostituirá mais. É isso que o texto está colocando para cada um de nós, onde nós precisamos especificamente tomar esta linha de Paulo como exemplo. A igreja de Jesus Cristo é santa. Aleluia. Quantos podem levantar a sua mãozinha assim e dar um glória a Jesus? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, você foi escolhido. Aleluia. O apóstolo Paulo, depois que ele se converteu ao Evangelho, se converteu a Jesus, ele não tinha mais tempo de reclamar dos seus sofrimentos, das suas frustrações, dos seus traumas, das suas tristezas, das suas injustiças sofridas. Ele agora disse, eu preciso olhar para a frente, eu preciso caminhar para o alvo. Eu tenho agora um objetivo que é o céu. Eu tenho agora um propósito que é levar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Agora Paulo já era um homem de mente renovada. Ele já tinha agora novas perspectivas em sua vida. Ele deixou todo o lixo emocional que lhe perturbava para trás, se dedicou a Cristo, se dedicou ao reino, começou a construir aquilo que muitos não tinham coragem de construir. Ele era um homem respeitadíssimo. Ele chegava em Roma, ele chegava na cidade de Filipos, ele chegava na cidade de Éfeso, ele chegava na cidade de Corintos. Ele era respeitado. Sabe aquela pessoa que Deus diz assim: eu vou pegar este que tem nome, que tem status, que tem poder, e vou transformá-lo em pregador do evangelho. Olha o que Deus faz. E é assim que Ele faz. Nós estamos vivendo dias de muita perseguição da igreja. Não pense você que a igreja não está sendo perseguida. Os bastidores, a igreja está sendo perseguida 24 horas. Existe um inimigo feroz que está perseguindo a igreja de Jesus Cristo. Mas escutem o que eu vou dizer aqui esta noite. Leve essa palavra profética. Está chegando o dia, está chegando a hora, está chegando o momento em que Deus vai sacudir o mundo, vai sacudir essa nação. Está vindo por aí um dos maiores avivamentos da história do mundo. Deus está preparando a igreja para isso, e Deus está mostrando os fatos. Paulo agora era um homem de mente renovada. Quando nós deixamos as coisas ruins que ficaram para trás, existem perigos. Pessoas que ainda não foram preparadas para o caminhar com Cristo. Eles vieram para a igreja, pastor João Adair, eles aceitaram Jesus, vieram aqui na frente, choraram, disseram assim: olha, eu quero Jesus na minha vida, dobraram os seus joelhos. Mas eles foram colocados na esquina da igreja. Eles foram colocados lá no canto final da igreja. Esqueceram que essas pessoas, eles ainda estão frágeis. Eles precisam de orientação, eles precisam de Bíblia, eles precisam da palavra. A igreja sem palavra não vive. Pode ter louvor, pode ter canto, pode cantar 10, pode cantar 30, pode cantar 50, pode cantar sem música, mas a música, ela não transforma. A palavra transforma, a palavra muda, a palavra renova, a palavra restaura a pessoa. Essas pessoas, e havia um perigo muito grande de Paulo voltar aos tempos passados. E aí o que Deus fez? Deus fez com que Paulo tivesse uma experiência pessoal. Olhe para a pessoa que está do seu lado, por favor, e diga assim: o que muda, diga para ela, o que muda, o que marca a sua vida é a sua experiência pessoal com Deus. Não adianta você vir à igreja, passar anos e anos na igreja, 10 anos, 20 anos, é um crente velho, é um velho crente, mas ele não aprendeu ainda o que significa ser Deus, o que significa ser Espírito Santo. Ele não respeita o culto, ele não respeita a obra de Deus, ele não respeita o seu pastor, ele não respeita o ministério. Essa pessoa ainda não aprendeu nada. Sabe por quê? Porque ele viveu lá fora e não viveu aqui dentro. O aprendizado está aqui. Eu lembro muito bem dos meus primeiros dias de convertido ao Senhor, em 1989. Em 1989, pastor Firmino da Anunciação Gouveia, do qual fui secretário por 2 anos. Os cultos eram realmente cultos verdadeiros, cultos avivalísticos. E o pastor Firmino um dia olhou para mim dentro de uma congregação e disse: você quer crescer? Coma a palavra. Não, você não está entendendo não. Você quer ser alguém? Coma a palavra, viva a palavra, creia na palavra, pregue a palavra.
E aí eu fui buscar isto. Aí o pastor Firmino me mandou para Pindamonhangaba, lá onde nós estudamos, né, pastor João daí? E fiquei lá por 4 anos. Mas não era o bastante, não era o suficiente. Precisava de uma experiência mais forte com Deus. Você pode ser um exímio pregador da palavra, você pode ser um conhecedor veemente da palavra, mas se não tiver transformação interior, não vai valer de nada. O que muda você é a transformação interior, é o reconhecimento do poderio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo aprendeu com isso no caminho. Paulo aprendeu e disse: eu sei quem Ele é. Agora eu sei quem Ele é. Agora eu sei que Ele é poderoso. Deus usou a inteligência emocional, Deus usou a inteligência sapiencial, Deus usou a inteligência jurídica, Deus usou a inteligência física, Deus usou a inteligência militar, Deus usou a inteligência escriturística, Deus usou a inteligência de Paulo para que o evangelho que nós pregamos hoje esteja nos 4 cantos da terra. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus, Ele usa a nossa inteligência. A Bíblia diz que o Espírito Santo te fará lembrar de todas as coisas. Muitas das vezes nós pegaremos no arado de Deus. Quantas pessoas, pastor João daí? Eu pastoreei uma igreja. Logo que eu assumi uma igreja em Belém, ela tinha 35 crentes. Num galpão para 5.000 pessoas. Num domingo, fui numa quarta-feira olhar a casa. Eu olhei aquele galpão e disse: meu Deus, que é isso? Que é isso? No domingo cheguei lá na igreja para assumir a igreja. Aí o pastor fez a oferta, apresentou todos os crentes, 5.000 cadeiras brancas e 35 crentes na minha frente. Foi lá, pegou a oferta e disse: vamos lá para a tesouraria. Fomos para a tesouraria. Quando chegou na tesouraria, tinha uma oferta de R$100. Eu disse: meu Deus do céu, e agora? Sangue de Jesus. O pastor disse: e aí? Vai ficar ou vai desistir como os outros? Eu disse: aquele que põe a mão no arado não pode olhar atrás. Muitas vezes pegamos no arado do reino de Deus, por conta das circunstâncias, por conta das dificuldades, por conta dos problemas, desistimos, retroagimos, olhamos para trás. Imaginem se Paulo fosse fazer isto. Nós não teríamos a carta aos Coríntios, nós não teríamos a carta aos Efésios, nós não teríamos aos Tessalonicenses e aos Filipenses, nós não teríamos Romanos. Ei, meu irmão, se Deus te chamou para fazer a obra de Deus, pode cair tempestade de canivete, continue firme, porque aquele que te chamou há de aperfeiçoar. Não pense você pode ser o maior escriturista da história, pode ser o maior espiritualista da história, mas olhe só, no reino de Deus, quem dá, quem capacita, quem faz é Deus. É Deus quem faz tudo isto. E já vou concluir a palavra. Não pense você. Tem muita gente aqui que talvez queira desistir da obra de Deus. Eu não quero mais saber dessa igreja. Ei, preste atenção. Se você não se der bem aqui, você não vai se dar bem em lugar nenhum. Porque se Deus escolheu você para ser um vencedor, se Deus escolheu você para ser alguém, você será
seja aqui, seja lá na esquina, seja lá na frente, seja lá do outro lado. Irmãos, quem foi chamado por Deus tem o carimbo do chamado, e o Espírito Santo 24 horas vai dizer: eu não desisto de você, eu não desisto de você, eu não desisto de você. Muitos talvez aqui estão se dizendo: ah, pastor, eu estou desistindo, porque eu vivo sentado ali no banco, eu ponho um terno de Daílson Salohan, eu ponho um terno desses ternos caros por aí, a minha gravata, ela custa 10 mil reais, o meu sapato é de couro italiano, ele é um couro puro, ele custa 5 mil reais. Deus está pouco se ligando para a tua gravata, Deus está pouco se ligando para o teu terno. Deus não quer saber de terno, de gravata, de sapato. Deus quer saber se você tem a marca. Quem tem a marca? Quem tem a marca? Marca. Quem tem a marca aqui? Levante a sua mão, por favor. Levante a sua mão e dê glória a Jesus esta noite. Eu estou preocupado, porque qual é o terno que eu vou usar? Ele abre lá o seu armário de rouparias, ele diz: olha, eu tenho esse terno, não, mas esse eu usei domingo passado, esse aqui não, essa gravata eu usei domingo passado. O pastor tem que ver que eu sou diferente, o pastor tem que ver que meu sapato brilha mais do que o do irmão do lado, da esquerda, da direita. O pastor tem que ver que o meu terno é mais bonito, o meu perfume é mais caro. Ei, Deus está pouco se lixando para o teu perfume, Deus está pouco se ligando para o teu sapato. Deus não quer saber disso. Deus quer pessoas que estejam comprometidas com o reino dele, com a obra dele, com o trabalho dele. Aleluia. E vou concluindo. Tenho mais quantos minutos, pastor? Hein? Quem é? Vai desistir? Não, pastor, não vou mais desistir. Aquele que põe, não sou eu que estou dizendo, aquele que põe a mão no arado não pode. Não, você não entendeu não, senão glória a Deus era mais alto. A Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado não pode. A Bíblia está dizendo: está proibido. Cadê o glória a Deus aí? Cadê? Eu vi um glória a Deus bem aqui. Olha, tem mais aqui, tem mais glória a Deus ali. Eu não vou mais ser regente do coral, porque olha, o pastor me deu uma puxada de orelha. Ei, pastor não é para passar a mãozinha em ninguém não. Pastor é para descer o cajado e a sola na costa de crente, porque o que tem de gente ruim não é lá fora, é às vezes dentro da igreja. Pessoas que não obedecem o pastor, ele vem para a igreja, olha o culto, quando ele chega na casa: eu não gostei do pastor, porque a gravata dele era preta e o terno era vermelho. O que tem a ver isso? O que tu tem a ver com a gravata do teu pastor, com o terno do teu pastor? Ei, crente em Jesus Cristo, a única finalidade da igreja reunida, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Paulo disse: é isso que eu quero. Para mim já é o suficiente. Eu não preciso, pastor João Adair de mais nada. Se for só para mim pregar o evangelho, a Bíblia diz: quem vive dele, coma dele. Quem vive dele, se vista dele. Quem vive dele, glorifique a Deus por isto. Veja o que diz, e já vou concluir, porque eu tenho que parar, porque senão vai passar o tempo e tem a ceia do Senhor. Capítulo 3, versículo de número 14, diz assim: olha o que diz o texto sagrado. Diz assim o texto sagrado, versículo 15 diante: diz: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos.
Ah, eu não gostei da igreja, porque o pastor prega muito sobre uma doutrina muito pesada. Você aceitou aqui, você aceitou a doutrina, você aceitou Cristo. Imagine se o apóstolo, se João Batista estivesse aqui e dissesse: raça de víbora, gente que não vale nada, verdadeiros. Já pensasse isto? Hoje você tem uma igreja que tem central de ar-condicionado, tem transmissão via instantânea, via internet. Você pode glorificar a Deus em 19 graus, em 20, dando glória a Jesus. Ei, não pense você que é fácil servir a Deus. Paulo poderia ter dito assim: não quero mais esse negócio de evangelho. Negócio de evangelho é para doido. Ele disse: é doido mesmo, porque Deus escolhe, Ele não escolhe são, Ele não escolhe sadio. Deus só escolhe maluco para fazer a obra. Porque maluco tem coragem, doido tem coragem, mete o pé na parede, ele vai para frente, ele não tem medo de polícia, de governador, de ninguém. Ele faz a obra de Deus, e se meter na frente vai cair. Ah, pastor, o senhor escolheu aquele irmão para ser dirigente da congregação. Vale-me Deus, ele é meu pastor, tira ele urgente. Por quê? Aquele homem não dá não. Ele bate demais, ele prega muito duro. E quem foi que disse que o evangelho é mole? O evangelho, irmãos, não é fraqueza. Não adianta ser crente aqui dentro da igreja e lá fora vai para boate, lá fora vai dançar o brega, o forró. Aí vem para a igreja no culto de ceia, todo mês ele vem, com a maior cara mais lambida da vida: pastor, eu quero pedir perdão para a igreja. Aí passa outro mês e: pastor não entende nada, o que esse irmão está fazendo de tão ruim? É porque ele não atinou ainda que ele precisa mudar a sua vida. O reino de Deus não é para imundos e sujos. O reino de Deus é para limpos e santos do Senhor. Hoje você vai participar da ceia. É preciso que se faça uma reflexão. Não existe parada para descanso para quem está seguindo o caminho. Paulo disse: eu não posso parar, porque se eu parar eu não vou cumprir a minha missão. Qual é a sua missão esta noite? Ó, pastor, eu estudo na UNB, mas lá eu não posso falar de Jesus. Por que não pode? Alguém está dizendo que você não pode falar de Jesus? Tem que ser a tempo e fora de tempo. Não tem hora para falar de Jesus. Paulo chegava em todos os lugares, ele não tinha hora, não tinha dia. Ele não queria saber se ele estava de frente de Alexandre, do Sinédrio. Não queria saber se ele estava diante do juiz. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. Não se pode mais. As igrejas parece que esqueceram a cruz, a pregação da cruz, a pregação da morte. Hoje você vê igreja da libertação, igreja não dá disso, igreja daquilo, igreja do rio, igreja do oceano, igreja do mar, igreja. Não acabou isso. No céu só vai entrar uma igreja: a igreja escolhida, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Quando Paulo disse: prossigo para o alvo, ele estava falando continuamente, dizendo: não tenho outro objetivo a não ser focar em Jesus, porque o prêmio está posto para mim. Quem quer receber um prêmio aqui do Senhor Jesus? Quantas almas você ganhou esse ano? Quantas almas você ganhou esse mês? Quantas almas você ganhou nesses 15 dias? Nenhuma. É preciso voltar. Alamasturiando. Eu concluo aqui, pastor. O foco de Paulo não era ser grande, ser reconhecido, porque o que mais tem em nossas igrejas são pessoas querendo reconhecimento.
Tem muita gente que quer sentar no púlpito da igreja, quer atingir os primeiros lugares, e às vezes quer até ser o pastor da igreja. Paulo disse que ele prosseguia para o alvo. O foco da vida do apóstolo Paulo era único. Era ser fiel. Aleluia. Hein? Era ser fiel. Era cumprir as metas do reino de Deus. Ele tomou 4 decisões duras na sua vida. Eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber de sinédrio, não quero mais saber de ser poliglota. Agora eu sou Paulo, o pregador de Jesus Cristo. Eu sou Paulo que decidi mudar a minha vida e a minha história. 1, precisa mudar algumas coisas. 2, preciso esquecer algumas coisas passadas. 3, preciso avançar na direção dos desafios. 4, preciso prosseguir na direção de Deus. Aí a pergunta essa noite para você é: qual será a sua decisão esta noite? Você vai continuar do jeito que você está? Só pensando que você é alguma coisa, só porque você é o tal, lá no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa, na sua indústria, no ministério, seja lá onde for. Ei! Às vezes você pensa que é e não é nada. Qual será a sua decisão esta noite? Você quer continuar do jeito que você está? Ou quer ter uma vida de sucesso no reino de Deus? Eu queria que os irmãos ficassem em pé em nome do Senhor Jesus esta noite. Aleluia. Oh, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Tem alguém aí do seu lado? Olhe se tem alguém do seu lado, pergunte para ele: você já é crente? Você já é salvo? Se ele não é ainda, convide-o, toque nele, pegue na mão dele, por favor, e diga assim: você quer mudar a sua vida? Você precisa tomar uma decisão hoje. Paulo tomou uma decisão, ele disse: eu não quero mais viver do jeito que eu vivia antes. Eu quero viver uma vida diferente. Eu quero viver uma vida agora servindo ao Senhor Jesus. Você quer viver assim? Quer viver servindo ao Senhor Jesus? Quer ir para o céu? Quer ganhar o reino de Deus? Quer obter a sua salvação? Eu te convido agora para vir aqui à frente, que eu quero orar por você nesta noite. Onde é que está a primeira pessoa que quer se reconciliar, que quer aceitar Jesus como o único e suficiente salvador de sua vida? Por favor, me ajude aí. Você que está do lado dessa pessoa, olhe para ela. Eu quero convidar você para que você venha aqui. Venha receber Jesus na sua vida. Você quer receber a graça que o apóstolo Paulo recebeu? Eu te convido para vir aqui à frente agora. Onde está a primeira pessoa para Jesus esta noite? Onde está a primeira pessoa que quer Jesus esta noite? Olha, pastor, eu quero mudar de vida, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha história, eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo, eu preciso mudar. A hora é agora. Chegou a hora de você mudar. Onde é que está a primeira pessoa para Jesus? Você não quer mudar a sua vida? Quero, pastor. Pastor, eu estou fraco na fé. Eu me afastei da igreja. Alguma coisa fez com que eu parasse tudo que eu estava fazendo. Não dá mais para mim. Você quer Jesus? Vem aqui à frente agora. Eu quero orar por você esta noite. Eu quero ministrar sobre a tua vida, para que Deus mude a tua história, para que Deus mude a tua vida. Você tem uma chance de mudar. Você tem uma chance de mudar a sua história. Venha Jesus esta noite. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Levante a sua mão assim. Tem alguém? Se tem alguém, vem aqui à frente agora. Eu quero orar por você esta noite. Oh, narabasturiandere cantaramandarabarras. Eu quero agradecer ao nosso pastor, agradecer ao pastor João Adaí. Aleluia. Voltando para o Senhor Jesus, voltando para a casa de Deus. Vem cá, meu filho. Você precisa ter a consciência. Você não pode só pregar para você, tem que pregar para a sua própria casa, para a sua própria vida. É assim que Deus faz, pastor. Tem alguma coisa dentro de você que impede você de ser fiel?
Tem alguma coisa dentro de você que impede de viver uma vida de restauração, de renovação, viver uma vida diferente. O diabo está 24 horas. Não pense você que o diabo parou ou desistiu da tua vida. O diabo está 24 horas dizendo: eu vou te destruir. Vem a Cristo agora, vem. Catarina está aqui, ó, se reconciliando com o Senhor Jesus. Olha que bênção. Quantos podem dar glória a Deus esta noite? Olha que coisa boa, pastor. Deus é assim. Nunca imaginei que isso fosse acontecer hoje, mas Deus faz as coisas da maneira que a gente não imagina. Tem alguém? Alguém que está desviado da casa do Senhor, se afastou? Pastor, eu estou fraco na fé. Eu estou fraco na fé. Eu fraquejei. Eu cometi um erro. E eu preciso, pastor, mudar. Isso é coisa da consciência. Eu vou chamar mais uma vez. Oh, aleluia. Isso, irmão, abrace ela aí, profetize sobre a vida dela. Lama, toreca, lama, turi, cantará, mandarabás. Nerequia, caturramas, tu cantará, mandaracarramas. Rei, manúbia, ture, miastérias, ture, cantará, mamés. Não se esconda atrás do seu pai porque ele é pastor. Não se esconda atrás do seu pai só porque ele é o fulano e o ciclano. Não se esconda. Venha e receba a bênção de Deus na sua vida esta noite. Aleluia. Estenda sua mão para cá, igreja, por favor. Estenda sua mão. Eu estou sendo abençoado aqui esta noite 2 vezes. Uma, porque estou aqui. E 2, porque toda a minha família está aqui também. Oh, aleluia. Feche seus olhos comigo. Feche seus olhos comigo esta noite. Oh, alabasturiandere canta. Senhor, estamos aqui reunidos esta noite. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi pregada. A tua palavra foi enviada aos corações daqueles que estão presentes e daqueles que estão ausentes do outro lado, Senhor. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro agora sobre teus filhos, sobre a vida da Catarina, sobre a vida do Vitor, sobre a vida dessa senhora que está aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O teu Santo Espírito está presente neste lugar. Quantas pessoas, Senhor, estão com os corações endurecidos aí, escondidos atrás de alguém. Nesta noite eu ministro sobre eles. Renova a vida deles, restaura a vida deles, opera o teu milagre, Deus. Muito obrigado, Senhor.